O Melhor e Mais Justo de hoje discute os desdobramentos da situação brasileira atual a partir das manifestações da última semana. Participam desse debate aqui comigo Vicky Barros, presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e Luiz Henrique Watanabe, presidente da Comissão de Transparência e Acesso à Informação da OAB de São Bernardo do Campo. Para a presidenta Dilma Rousseff, a democracia brasileira deu sinais de vitalidade com as manifestações da última semana. Em declaração pública, a presidenta afirmou que os atos dos últimos dias a fizeram perceber que valeu a pena lutar pela democracia. Uma das medidas anunciadas como resposta imediata às diferentes vozes que vieram das ruas foi um pacote de medidas de combate à corrupção. Quais as expectativas de vocês? Vicky, o pacote de medidas de corrupção é suficiente? É um primeiro passo? É importante? Ou é pouco como resposta ao que está se passando no Brasil hoje e às manifestações do final de semana? Olha, eu acho que é um primeiro passo e que é importante. Mas eu acho que sem uma articulação com o Congresso Nacional para aprovar de fato mudanças no sistema político do nosso país, a gente não vai conseguir avançar o suficiente para aprofundar a democracia brasileira, garantindo mais participação popular e mais transparência e mais conexão entre aquilo que os nossos governantes fazem e aquilo que as pessoas estão clamando nas ruas, nas suas casas, nas suas escolas, nas suas comunidades. Então, eu acho que para os problemas que o Brasil enfrenta hoje, existem uma série de medidas que eu apontaria que precisam ser tomadas, que passam pela educação. É preciso investir mais e melhor em educação no nosso país. Acabamos de aprovar 10% do PIB para a educação, é necessário que esses 10% sejam implementados pelos governos no nosso país. Agora, é fundamental também a gente conseguir combater as causas da corrupção no país para evitar novos escândalos de corrupção. Então, pegue o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras, ela é a principal empresa do nosso país, ela é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento econômico do Brasil. O que a gente está acompanhando na Petrobras, eu acho que todo o Brasil tem acompanhado com muita atenção. Então, todo mundo se indigna em ver que um patrimônio público está sendo utilizado para interesses privados. A gente não concorda com corrupção e isso precisa ser combatido no nosso país. Agora, esse caso da Petrobras escancara uma relação muito antiga que as empreiteiras exercem com a empresa. A relação das empreiteiras com o poder público no nosso país não é de hoje, né? É de pelo menos de 1950 para cá. E como é então que a gente combate a corrupção? Tem empreiteiras que financiam os políticos e quando os políticos estão no poder, eles no seu mandato, seja executivo, seja mandato parlamentar, atendem aos interesses das empreiteiras que o financiou. Então, a gente precisa impedir que essas empreiteiras exerçam influência sobre os políticos. Como é que a gente faz? Eu acho que a gente começa acabando com o financiamento empresarial de campanha. Você precisa parar de permitir que a empreiteira possa doar para o político. Possa ser credora do político ali na frente. Possa ser credora do político, porque eu não quero que o político preste conta para a empreiteira. Eu quero que o político preste conta para mim, para você, para o conjunto da população do nosso país, para o cidadão e para a cidadã. Então, eu acho que medidas como essa, acabar com o financiamento empresarial de campanha, ajuda a combater a corrupção pela raiz no país. Resolve todo o problema no sistema político brasileiro? Não acho que resolva, mas eu acho que é um bom ponto de partida e eu acho que o Congresso Nacional precisa se voltar com mais atenção para esse tema. Infelizmente, a postura do Congresso Nacional tem sido o oposto. Hoje, a Câmara debate reforma política tomando como base a PEC 352 do Cândido Vacarezza, que é uma PEC que vem para legitimar, para constitucionalizar a doação para campanhas eleitorais pelas empresas, ou seja, a empreiteira vai poder continuar doando para o político. Que tem sido um dos principais canais da corrupção no país, né? Deixa eu botar o Watanabe na conversa, nesse bloco. Diga aí, Concordo que realmente o financiamento privado de campanha não tem nada a ver. Acho que o setor público deveria ter essa autonomia. Mas discordo de achar que isso vai resolver o nosso problema, Luiz. Porque se a pessoa não doa por dentro, ela doa por fora. Enquanto tiver corruptor, sempre vai ter o corrupto. Então, realmente, a gente passa por um momento difícil da política brasileira. E, lamentavelmente, eu tenho que concordar que não são os melhores candidatos que são eleitos para o poder legislativo e muitas vezes no executivo também. E melhor não é no meu ponto de vista pessoal, mas é nítido. Olha aí, poder legislativo refém do poder executivo. E vice-versa. E vice-versa em alguns casos. Presidencialismo de coalizão, mas nenhum vice-versa de governo maneira negativa.
Mas nenhum governo federal consegue governar no Brasil sem o Congresso. Então tem que fazer uma Mas ampla o Congresso... coalizão. E aí fica com essa base totalmente informe, né? Mas quem perde é o Brasil, porque eles criam dificuldade para depois vender a facilidade. E olha como a situação é complexa, né? Enquanto a Câmara dos Deputados, uma parte dos parlamentares, não todos, é preciso que se diga, porque tem muitos parlamentares que são contra o financiamento empresarial de campanha, mas enquanto uma parte deles tenta constitucionalizar a doação por empresas, o Supremo Tribunal Federal hoje julga uma ação direta de constitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que argue pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 já se posicionaram contra o financiamento empresarial. E aí o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo em abril do ano passado e está até agora segurando o processo, impedindo que o julgamento termine e que a gente possa ter a inconstitucionalidade do financiamento empresarial declarada. Então, é uma relação que envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele precisa ser firme no julgamento dos casos de corrupção do nosso país, mas o STF, nesse momento, eu acho que precisa retomar o julgamento dessa DIN para a gente acabar com o financiamento empresarial de campanhas do nosso país. Mas a gente não pode culpar uma pessoa. A gente não pode culpar uma pessoa. Objetivamente, quem segura o processo hoje é só ele, não é mais ninguém. Nós estamos judicializando. Cabe a ele retomar. Mas só para finalizar, é o Congresso que tinha que fazer isso, e não o STF. Junto com isso, a gente precisa criminalizar o Caixa 2. Essa foi uma das medidas do pacote da Dilma, e é uma medida que está inclusa no projeto de lei de iniciativa popular, que é a Coalizão Democrática pela Reforma Política, de onde participam a UNE, a OAB, a CNBB, estão empreendendo hoje no nosso país e estão compartilhando com a sociedade essa nossa proposta. Agora, junto com isso, tem uma série de medidas que também precisam ser tomadas para aprofundar a democracia no país. Democracia só existe com acesso aos direitos, né? Então, você precisa garantir o acesso à educação, você precisa garantir o acesso à saúde. Agora, precisa garantir o acesso à mídia, né? Precisa garantir o acesso à mídia, né? A liberdade de expressão. Na minha opinião, liberdade de expressão é a oportunidade de todos terem de falar, né, e não apenas um em detrimento do outro, que todos possamos falar e que todos possamos ter espaço também na imprensa para que o contraditório também se expresse através da grande imprensa do nosso país. Infelizmente, isso não acontece hoje de forma satisfatória. Agora, eu acho que a gente precisa também ver como é que a gente consegue hoje mudar a chave de uma série de políticas também no nosso país que precisam caminhar na perspectiva de aprofundar direitos dos trabalhadores. Então, são mudanças na política econômica que precisam ser feitas, são mais investimentos em direitos sociais, é garantir todos os direitos dos trabalhadores que nós conquistamos até hoje, não retroceder nisso e aprofundar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, seguir valorizando o salário mínimo é uma coisa muito importante. Então, estou aqui jogando ideias que são parte de medidas que eu acho importantes de serem tomadas pelos governos, pelo parlamento no nosso país, para que a gente consiga avançar mais. E eu concordo, viu, Vicky? Eu concordo plenamente. A empresa não tem que palpitar. A empresa não faz doação, a empresa faz investimento. Não tenho a menor dúvida disso. Também sou contra. Mas por que eu evito esse debate da reforma política dessa maneira que a gente aponta? Porque eu, pessoalmente, não acredito que a reforma do sistema vai resolver o problema. E sim a reforma do eleitor. Ensinar, mostrar para as pessoas. O que faz o vereador, gente? Ainda não me responderam. O que faz o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, o governador? A gente não sabe, essa é a verdade. Tá na Constituição, tá na lei orgânica, bacana. Tá escrito o que lá? Por que a gente vota? Com base em quê? Então são questões que eu insisto, Luiz. Eu insisto, Vicky, eu não vou entrar em detalhes, eu não vou discutir omelete, como a gente costuma dizer. Eu quero discutir o ovo. Porque o omelete pronto não tem jeito. Nós estamos vivendo uma situação ruim, uma turbulência política, e não adianta a gente discutir omelete, não adianta a gente discutir, ficar podando a árvore e a raiz continuar errada. Muito bem, então... Só fazer claro, um momento para você. É porque eu acho que a gente precisa investir em educação, mas eu acho que a gente não pode partir da premissa de que o povo é burro e não sabe votar. Não, eu não falei que o povo é burro e não sabe votar, eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência... Eu te ouvi. Eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência do povo. O povo, ele tem dado sinalizações importantes nas urnas. Então, eu não acho que a gente ainda chegou no nível ideal do sistema educacional do nosso país. Mas eu acho que a inteligência política do nosso povo está mais aguçada. O nosso povo foi para a rua e derrotou uma ditadura.
O nosso povo foi para a rua e derrotou uma política neoliberal que estava tirando o direito dos trabalhadores, que estava desvalorizando o salário mínimo. Concordo. Que Tanto estava agora esse mesmo sucateando as povo universidades federais do foi nosso agora país. dia 15 para as ruas, todos os setores da sociedade, né, inclusive aquelas pessoas que pedem intervenção militar, porque não vê mais condição da presidente Dilma governar. Se é legítimo, se é legal, se não é o impeachment, eu acho que não é legal. Acho que a gente não tem elementos formais suficientes para justificar um impeachment. Não tem e por hora não vai ter. Até porque quem deveria fornecer isso aí não vai fornecer. Agora, a presidente Dilma, além de ser chefe de governo, ela é chefe de Estado também. E está presente, não tem condições de governar, está cada vez pior. A questão a presidenta Dilma acabou de ser reeleita. Ela está num mandato que tem 70 dias. Né? Como que em 70 dias, saindo de níveis de aprovação do seu governo no primeiro mandato, antes de 2013, depois teve uma queda com as manifestações de 2013, mas chegando a 85% de aprovação. A gente vive uma esquizofrenia nesse país, não é? Quer dizer, um ano e meio atrás, para 85% da população, ela era boa governante. Um ano e meio depois, ela já não tem condição de governar. Exatamente do que a gente está falando? Nós estamos falando, me parece, de uma disputa política. Há um tensionamento, há uma piora das condições políticas, econômicas e sociais no Brasil, que talvez a presidenta Dilma e o seu governo tenham tido dificuldade de lidar em 2014, inabilidades e cometido erros. Agora, isso justifica deslegitimar as urnas? 57%, 57 milhões de eleitores, 52% do colégio eleitoral, deu, em segundo turno, um novo mandato para a presidenta Dilma. A gente não tem que respeitar isso? Isso não é democracia, Vicky? Eu concordo, eu acho que isso é democracia. Eu acho que a Dilma está legitimada pelas últimas eleições, que são bastante recentes e que deram a ela a vitória. Então, a maioria do povo fez essa opção, isso é parte do jogo democrático. E também está legitimada, inclusive, por não haver nenhuma denúncia. Então, qual é a denúncia contra a presidenta Dilma? Eu acho que é importante que isso seja dito, porque existe uma incursão de certos setores da oposição que me parecem ser irresponsáveis. Eu acho que a oposição ela precisa existir sempre, ela é parte da democracia, ela tem um papel a cumprir, mas ela precisa respeitar a democracia. E eu acho que existe, por parte de setores da oposição hoje, um discurso que não tem respaldo nem político nem legal, porque o povo acabou de decidir pela eleição de Dilma e que, no final das contas, tem como pano de fundo voltar para um Brasil do passado do qual a gente não sente falta. Eu não sinto falta de ter 30% da juventude brasileira desempregada. Eu não sinto falta da minha cidade, Garanhuns, no interior de Pernambuco, não ter universidade federal, porque hoje tem. Eu não sinto falta da gente ter o Brasil o segundo país campeão de desemprego. E a população brasileira, ela também, não sentindo falta, fez uma opção nas urnas. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esse debate de impeachment, porque esse debate de impeachment está sendo instrumentalizado de uma forma bastante inteligente, inclusive pela oposição ao governo Dilma. Eu acho que sem bases reais para que isso aconteça, né? Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.